Amém. Amém? Boa noite, que a paz seja com todos, amém? Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, a tua vida, em nome de Jesus. Boa noite, pastor Kelvin. Boa noite, pastora. Boa noite, irmãos e irmãs. Como estão todos aí esta noite? Tudo em paz, graças a Deus? Vamos começar, amém? Amém? Eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos, aonde você estiver, para que possamos dar início, né, à palavra desta noite, amém? Para que Deus venha falar no teu coração. Vamos orar juntos, para que o Espírito Santo revele no teu coração a palavra desta noite, amém, pastor Kelvin? Amém? Fecha teus olhos. Senhor e eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus. Senhor, aqui estamos diante de ti, reunidos, ó Deus, no seu propósito, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar grandiosamente no nosso coração. Fala, Senhor, através da tua palavra. Alcança, Senhor Jesus, cada vida, Senhor, aí do outro lado, que está nos ouvindo agora, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha chegar no coração de cada um de uma forma poderosa. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a cada vida, abrindo portas e janelas do céu e derramando chuvas de bênçãos sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, seja proclamada, seja, Senhor, entre no coração, na casa, na vida de cada um que está nos ouvindo. É em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluias, uma noite abençoada, onde o Senhor, pastor Kelvin, né? Amém. Aonde o Senhor Jesus tem nos dado de presente, né? Mais um dia de Glória vida, sopro de vida, amém? Saúde, amém. Né? Até importante. aqui o Senhor tem nos sustentado, Amém. amém? Glória a Deus. Abra a tua palavra em Salmos 23, amém? Glória a Deus, aleluia. Salmo 23, bem fácil, muitas pessoas conhecem, amém? Se você tem a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada aí na sua casa, amém? Você pode estar abrindo, se você não tiver, não tem problema, é só você agora dar ouvido ao Espírito Santo, deixar o Senhor falar com você, amém? Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, glória a Deus, nada me faltará. Aleluias. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do meu nome. Glória a Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Glória a Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. E habitarei na casa do Senhor por longos Glória dias. A Deus. Aleluia. Amém? Glória. Aleluia. Aqui o Senhor quer falar nesta noite comigo, com você. Amém? Não importa onde você esteja neste momento, para o que você está fazendo e dá ouvido, deixa o Senhor falar com você nesta noite, amém? Amém. Você Glória com a certeza Deus. será ricamente abençoado, amém? Acabamos de ler aqui o Salmo 23, o chamado Salmo de Davi, ou muitos também conhecem como Salmo do Bom Pastor. Amém. Amém? Aleluia? Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gostaria que você, nesta noite, prestasse bastante atenção nesse primeiro versículo, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, tem muitas pessoas que às vezes me perguntam, outras pessoas têm dúvida, né? Quando me perguntam, pastor, mas por quê, né? Ou tem pessoas que têm dúvida, mas se a palavra de Deus fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, por que que muitas coisas me faltam? Por exemplo, às vezes me falta a vida financeira meio difícil, meio atribulada. Às vezes me falta dinheiro, final de mês. Às vezes me falta algum alimento. Às vezes me falta saúde. Às vezes me falta isso e aquilo outro, né? Na verdade, a palavra do Senhor, eu gostaria muito que você parasse agora e refletisse o que o Espírito Santo está falando, revelando no teu coração, no nosso coração nesta noite. A palavra falta, na verdade, irmãos, de interpretação, ou seja,
não só interpretação, mas de busca na palavra de Deus, que a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, como que seremos libertados das dúvidas, libertados das situações, dos problemas, das doenças, das coisas, tudo que vem na nossa vida que não é bom, né? Ou em que seja de aprendizado, tudo na nossa vida. Se eu não conhecer a palavra de Deus, ir para dentro dela, ler, buscar discernimento, a sabedoria do Espírito Santo, ou seja, a revelação do Senhor, eu não vou compreender. Amém? Então eu preciso querer aprender mais de Deus. Então a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então muitas pessoas às vezes acham que, nossa, então Deus não existe, pastor. Deus, verdade, então, as pessoas confundem, né? Exatamente. Não, então Deus, Ele não gosta de mim, Ele virou as costas para mim. Porque se a palavra de Deus fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e está me faltando um tanto de coisa na minha vida. Principalmente nessa época, né, de dificuldade, de restrição, exatamente, né? Tem que ter o discernimento. Exatamente. Na verdade, o que a palavra de Deus diz é o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Entenda uma coisa, esse nada significa o seguinte: o Senhor é o meu pastor, Ele nunca me faltará. Ou seja, o Senhor é o meu pastor, Ele nunca me faltará, mesmo que as demais coisas, as coisas me faltem. Ou seja, mesmo que a saúde possa me faltar, um dia ou outro, né, pastor, estar doente, viu uma notícia de uma doença, alguma coisa, mesmo que lhe falte a saúde, mesmo que lhe falte o alimento, mesmo que lhe falte durante a sua vida o dinheiro, às vezes a vida financeira, mesmo que lhe falte uma série de coisas, né? Ou seja, mesmo que lhe falte aí de repente, irmãos, tem pessoas, né? Alguém aí pode estar puxando o seu tapete. Alguém aí pode estar puxando o seu tapete, tentando te desanimar, tentando te derrubar. Isso acontece, amém? Pode faltar qualquer coisa, pode faltar qualquer coisa, por quê? Porque as adversidades, elas acontecem na nossa vida. Amém. Nós vivemos e passamos por muitas adversidades, muitas coisas acontecem no decorrer da nossa vida, né? Às vezes falta uma coisa, falta outra, a gente trabalha, corre, né? Será que com você é diferente? Eu acho que não, né? Porque a gente não vive assim, a gente trabalha, luta, mas Deus nos sustenta, Deus é conosco, amém? Então o que eu quero que você entenda nessa noite? Mesmo que você passe por algumas adversidades, por lutas, problemas, situações, né? Tem alguém aí tentando puxar o tapete, pessoas te entristecendo, né? Mesmo que te falte qualquer coisa, não sei o que Deus está falando no teu coração, não sei o que tem te faltado, mesmo que te falte qualquer coisa material, amém? A palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. Esse nada significa que Ele jamais o Senhor Jesus te faltará se você tiver Ele como seu pastor, como seu guia, como seu orientador, amém? À frente das suas coisas, à frente da tua vida, amém? Então, eu gostaria muito que você refletisse nessa palavra desta noite, amém? O Senhor é o meu pastor e Ele jamais me faltará, ainda assim que as coisas me faltarem, amém? Mas Ele jamais te abandonará. Eu quero te fazer uma pergunta: você tem algum amigo ou amiga que é muito assim, vamos dizer assim, que você muito fiel, que você pode contar com ela? Mas pode contar mesmo. Você tem, pastor, algum amigo que você pode contar, aquele que jamais te larga sozinho, te abandona? Eu quero te fazer uma outra pergunta: você tem algum amigo que já te deixou para trás? Já, pastor? Que já te abandonou na hora do vamos ver, ele te largou para trás. Já aconteceu, pastor? Já aconteceu. Eu acho que todo mundo tem, nem se for acredito que nem se for uma única vez, todo mundo já passou por isso. Aquele amigo que você diz que acha, né? Se diz seu amigo, que você acha que é teu amigo, na hora do vamos ver,
ou ele te dá uma rasteira, ele te puxa o tapete, ou Ou então ele ele some, some e te larga sozinho, te larga abandonado. Você procura cadê? Exatamente. Amém? Pois é, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, o Senhor é o teu pastor. Glória a Deus. E Ele jamais te abandonará. Amém. O Senhor é o teu pastor, Ele nunca te faltará. Jamais. Amém? Jamais, mesmo que te falte qualquer outra coisa, mesmo que te falte qualquer coisa material, mas o Senhor Jesus é o teu amigo fiel, que estará do teu lado 24 horas. Te ama incondicionalmente. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é o teu pastor, Ele jamais te faltará. Ele estará com você. Amém? Amém. Ele estará contigo. Aleluias. Glória a Deus. Pode te faltar qualquer coisa, irmão, mas o Senhor jamais vai te faltar. Na hora da dificuldade, da luta, na hora do desespero, naquele momento que você acha que não tem ninguém do teu lado, o Senhor Jesus é o teu pastor, Ele estará do teu lado, e naquele momento que você achar que não tem mais jeito, Ele é o seu amigo que está do teu lado, amém? Estará ali, e se for necessário, Ele te carregará no colo, amém? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, aleluias. Louvado seja, Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus, Ele é o seu pastor, Ele jamais te faltará com nada, Ele estará sempre com você, amém? Ele estará sempre, amém. Sempre. Sabe por quê, irmãos? Porque é dele que procede a paz e todo entendimento, amém? Amém. Entenda isso na sua vida. Ele é o seu pastor e nada, jamais ele faltará com você, amém? Porque é dele que procede toda a paz e todo o entendimento, amém? Glória a Deus. Quando parece, quantas vezes na nossa vida parece estar tudo dando errado? Quem nunca viveu isso? Já viu isso, pastor? Já. Parece estar tudo dando errado. Tudo que faz não Nada dá parece certo. que está certo, nada caminha, parece que tudo que você põe a mão, onde você pisa, parece que não vai. Eu não sei se você está passando por uma situação dessa, ou se você já passou, eu não sei. Mas quantas vezes isso acontece durante o decorrer da nossa vida, isso acontece, ou já aconteceu, né? Quando tudo parece dar errado. Quando, humanamente falando, né? Quando a sua autoajuda falha. Já aconteceu isso, pastor? Ah, já. Às vezes tudo está dando errado. E aí chega você, quando as coisas não estão indo bem, que está faltando, que está as coisas materiais, eu não sei o que Deus está falando no teu coração. Mas às vezes as coisas estão difíceis, você pensa assim, eu tenho ainda um jeito, eu ainda tenho um lugar para buscar, eu tenho um escape de algum lugar. Aí sempre você vai lá e dá certo. Sempre. Mas aí chega um momento que você vai lá, né? E aí, humanamente falando, você chega lá e aquela autoajuda falha, também não dá certo. Já aconteceu isso com você? Pois é, né? Eu quero dizer o seguinte: a sua ajuda falhou. O mundo pode ter falhado com você, mas Jesus Cristo não falha jamais com você. Amém? Esse Jesus, no momento que você parece que nada vai dar certo, momento que parece que as coisas não vai, mas isso tem um detalhe: você precisa aceitá-lo como o seu único Salvador, Jesus Cristo. Justamente. Você precisa aceitar Ele como o seu pastor. Amém? Porque Ele jamais vai te abandonar. Então, esse teu pastor chamado Jesus Cristo, quando você aceita Ele, né? Ele, no momento mais difícil, no momento aquilo que você acha, não vou aguentar mais, não tem jeito, aonde o fardo está muito pesado e você não suporta, Ele te manda um escape. Sim. Ele te manda um escape. Pensa, presta atenção nessa palavra. Ele vai te mandar um escape, amém? Ele vai te mandar uma solução. Amém, glória a Deus. Ele vai te mandar um escape, Ele vai te mandar uma solução, amém? Glória e detalhe, se for o caso, amém?
Quantas vezes você precisa, você tem orado, você tem buscado por uma porta aberta, porque parece que todas estão fechadas. Aonde você vai não dá certo. Mas eu quero dizer para você, se você precisar de uma porta aberta, o Senhor Jesus vai, Ele abre a porta. E porta que Ele abre, ninguém nunca mais fecha. Amém. Amém? Amém. E se for o caso, se for uma porta que você precisa fechar, uma porta do passado, ou uma porta de uma situação que você não aguenta mais aquela situação, o Senhor Jesus, o teu amigo, o teu pastor, Glória que jamais te abandona, se for o caso, Ele vai, fecha aquela Aleluia. porta, e porta que Ele fecha também ninguém jamais abre. Amém. Amém? Esse é o Jesus. Esse é o teu amigo perfeito, esse que jamais te abandona. O mundo pode te abandonar, mas Jesus jamais vai te abandonar. Jamais. Os seus amigos, a tua família, os seus parentes, seja lá quem for, as pessoas, não sei quem você está aí pensando nessa noite, neste momento, seja lá quem você está do teu lado, pode ter certeza, essa pessoa também pode te abandonar, mas Jesus Cristo jamais te abandona. Amém? Então entenda isso nesta noite, aleluias. Glória a Deus. Esse é o Deus, esse é o Jesus que nós servimos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. A Bíblia diz também, irmãos, a Bíblia diz que o maligno não pode lhe tocar. Jamais. Jamais. A Bíblia nos ensina isso. Então, às vezes você pode achar que vai estar muito difícil, pastor, eu sozinho não aguento, eu não suporto, eu não tenho mais condição psicologicamente ou fisicamente falando de me levantar, de ter uma estrutura, de me levantar sozinha, eu não tenho amigos, todo mundo me virou as costas. Eu digo para você nesta noite, em nome de Jesus, se você aceitar ser pastoreada por esse pastor chamado Jesus Cristo na sua vida, esse que eu acabei de ler no Salmo 23, no versículo 1, o Senhor é o meu pastor, Ele nunca me faltará. Esse Jesus, Ele neste momento, Ele pode estar te tocando, Ele pode estar te ajudando, Ele pode enviar aí para você um escape. Ele pode te enviar uma solução. Não importa o tamanho do teu problema. Amém? Não importa, pastor Kelvin, não importa, porque Jesus é a solução, é a porta certa. Amém? Glória a Deus. Não é difícil de você entender isso, é só você aceitar. Amém? Então, mesmo que esteja esse problema muito difícil, esteja doloroso, haja muita lágrima, seja aí um momento de desespero, não importa. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o inimigo não pode te tocar. Jamais. Ele sabe que ele pode armar ciladas contra você, ele pode estar armando ciladas contra você, contra a tua família, contra os seus entes queridos. Ele pode fazer tudo isso, mas te tocar ele jamais. Não pode. Sabe por quê? Porque o teu Deus, o teu pastor jamais vai te abandonar. Amém? E Ele estará do teu lado. Em você Ele não pode tocar. E Ele sabe disso. Ele sabe. Então, entenda isso. Se fortaleça, queira se colocar de pé nesta noite. Amém? Queira mudar a sua vida, a tua história. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando parece que o mundo está contra você, parece que todo mundo, parece que o mundo está pronto para te tragar, pronto para te destruir. Quantas vezes nós sentimos isso? Quando eu falo mundo, pode ser no teu trabalho, pode ser dentro do seu lar, na sua casa, dentro da irmandade, igreja, por que não? As pessoas são falhas, entre família, as pessoas são falhas, são pecadoras. Amém? Quantas vezes isso acontece? E é isso que o diabo faz, porque ele só veio a intenção dele, a missão dele é matar, roubar e destruir. E ele não vai sossegar enquanto ele não conseguir. Mas em nome de Jesus, nessa noite você vai tomar a atitude certa.
Porque a única coisa que pode impedir você de se afastar de Deus, ou a única pessoa que pode fazer com que você não venha aceitar o Senhor Jesus como seu pastor, aquele que está ao teu lado, aquele que nunca te faltará, a única pessoa que pode te impedir não é Satanás, é você. A decisão é sua, é você que tem que decidir. Senhor, eis-me aqui, amém? Porque eu quero ser a tua ovelha, eu quero que o Senhor seja o meu pastor, amém? Esteja à frente liderando a minha vida, os meus negócios, amém? Glória a Deus. Então, e detalhe, irmãos, o Senhor Jesus, quando você aceita Ele, você coloca Ele à frente da sua vida, à frente de tudo, à frente dos bens materiais, à frente da tua vida no geral, né? Ali o Senhor, Ele abençoa o seu caminho, o seu caminhar, Ele lhe mostra o caminho certo, Ele abre uma porta certa, Ele fecha uma porta errada, amém? Ele cuida de você, Ele te orienta, Ele é aquele amigo que você pode passar por qualquer situação, mas Ele está do teu lado, Ele pega no teu braço, Ele pega nas tuas mãos, se necessário for, Ele te carrega no colo, amém? Deus, mas aleluia. Ele jamais te abandona, aleluia. Nós abandonamos o Senhor, sempre. Mas Ele jamais. Muito mais fácil nós abandonar aleluia. Ele desabandonar, amém? Aleluias. Ele te ama, né? Quem ama, qual pai que não ama o filho? Se você é pai ou mãe nesta noite, você não ama o teu filho? Não é diferente com o nosso Jesus, com o nosso Senhor. Deus, Ele nos ama, o Senhor nos ama, Ele te ama, amém? Ele quer o melhor para você, aleluias. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós batemos numa porta? Às vezes você pode dizer assim: pastora, mas eu tenho orado tanto por uma determinada situação, eu tenho lutado tanto, eu tenho orado tanto, ajoelhado, pedido, clamado tanto por uma determinada vitória, uma determinada bênção, e aquilo não chega. Entende uma coisa, acalma o teu coração. Sabe por quê? Porque tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E um outro detalhe, tem muitas coisas que às vezes não é para você. Verdade. Tem muitas bênçãos, tem coisas que o Senhor é o teu Pai, Ele cuida de você, Ele te ama. Então Ele sabe, você às vezes não sabe, nós não sabemos, mas o Senhor sabe o que é melhor para você. E talvez essa bênção lá na frente possa vir te destruir, te desanimar, te maltratar, te enfraquecer. Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é onipresente, Ele está presente, Ele sabe de tudo, amém? Então muitas coisas na nossa vida, às vezes você tem orado e não tem dado certo, porque aquilo às vezes não é para você, ou então a bênção não chegou ainda, porque é tudo no tempo de Deus. Na hora certa você vai colher, na hora certa você vai receber a vitória, na hora certa você vai receber a bênção. Mas nós precisamos aprender a esperar em Deus, amém? Precisamos aprender a esperar em Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu gostaria muito que você entendesse isso, porque o Senhor, Ele vai abrir os seus caminhos, Ele vai te abençoar, Ele estará contigo, Ele jamais vai te desamparar. Jamais. Sabe por quê? Porque Ele acampa os teus anjos ao seu redor, amém? E te guarda, Ele te protege e te sustenta. Glória a Deus. Amém? Entenda isso, olha que palavra para a tua vida. O Senhor, Ele acampa os seus anjos ao seu redor, surecantalás, balabás, durecantalás. Entenda isso na sua vida. O Senhor, Ele te ama tanto que Ele acampa os teus anjos ao seu redor, amém? Glória a Deus. Ele acampa os teus anjos ao teu redor, Ele te guarda, Ele te protege e Ele te sustenta. Louvado seja. É só você crer, é só você se entregar ao Senhor, ter paciência, perseverar, amém? E ter fé, ativar aí a sua fé no Senhor, amém? Glória a Deus. Entenda a palavra desta noite. Quando o Senhor, amém? Glória a Deus, lá no versículo 1 do capítulo 23.
quando o Senhor, Ele é o teu pastor, amém? Glória a Deus. Não são as coisas que não vai te faltar. O que não vai te faltar é a presença dele Glória na tua vida. Deus. Amém? O que não vai te faltar é que ele jamais faltará do teu lado. Ele jamais, a presença dele jamais faltará do teu lado. Isso Amém? causa dúvida, né? Exatamente. Causa dúvida, indignação. Principalmente na pessoa que chega na presença de Deus e está aprendendo, está conhecendo a verdade. Ela chega um tempo dentro da igreja que ela começa a duvidar. Né? Porque está me faltando tudo. No começo, né? é o primeiro amor que a gente fala. A pessoa, amém, tem aquela sede, busca, vai na igreja, não perde um culto, aquela fervoroso. Com o passar do tempo, começa a conhecer a palavra, ela começa a duvidar. Justamente Exatamente. desse versículo. Mas se ele é meu Deus, por que me falta? Mas se eu estou na presença de Deus, por que acontece isso? Mas por quê? Aí começam os porquês, né? Então a falta de entendimento e a falta de orientação correta leva a pessoa a se apartar de Deus. Exatamente. Né? Por isso tem que prestar atenção nessa palavra de ouvidos. Não é o material que não vai te faltar. É o espiritual, é a presença de Deus, é a direção da tua vida. Exatamente. Né? Amém? É isso mesmo. Então, não é o material, né? Mas é a presença de Deus. É Ele estar do teu lado e não te abandonar. Porque no momento de aflição, o Senhor te manda o escape. No momento de dificuldade, o Senhor está ali, te sustenta. Abre uma porta, abre uma janela, te ajuda de um jeito, envia alguém para te ajudar. Amém? E outra coisa, irmãos, tem um outro detalhe. Às vezes a pessoa diz assim, mas o Senhor não olha para mim, não faz nada por mim. Irmãos, quantas vezes, irmãos, amigos que nos estão nos assistindo, quantas vezes você estava numa determinada situação e apareceu um amigo para te ajudar? Ou apareceu alguém do nada e te levou ali um refrigério. De repente até com um abraço, ou de repente com alguma coisa material, eu não sei. O Senhor te mandou um escape. Só que nós muitas vezes não enxergamos. Nós não queremos enxergar, né? E damos às vezes a glória a outros. Então, te damos a glória de Deus, né? Sim. Então nós precisamos estar muito atentos. O Senhor, Ele cuida de nós, do nosso deitar, do nosso levantar. Amém? E só pelo fato de estarmos vivos, respirando, já é um grande motivo de agradecimento. Ressuscitamos Amém? todos os dias pela manhã. Todos os dias. Amém? Glória a Deus. Louvado seja. Aleluias. Então, lembrando, o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. Ele jamais vai te faltar. Entenda isso na sua vida de uma vez por todas. Aleluias. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Glória Deus soberano. Aleluias. Amém? E o salmista, irmão, ele diz o seguinte: o salmista conta que ele estava no fundo de um poço. Amém? Ele estava no fundo de um poço. E aí, eu comecei a pensar, se ele estava no fundo de um poço, e o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente, vamos pensar que Ele é onipresente, que Ele está em todos os lugares. E o salmista estava no fundo do poço. Quem está no fundo do poço é uma pessoa que está bem? Geralmente não. Ninguém está no fundo do poço bem. A não ser que ele esteja trabalhando, né? Tirando disso, né? A pessoa está no fundo do poço. Ninguém fala, eu estou muito bem de vida e estou no fundo do poço. Pelo contrário. Geralmente nós entendemos que quem está no fundo do poço não está bem, né? Não está bem em alguma situação que seja emocional, financeira, psicológica, enfim. E aí eu comecei a pensar, se o Senhor está presente, Ele está em todos os lugares. Então, o que o Senhor falou comigo dentro dessa palavra? Porque o Senhor é o meu pastor e Ele jamais me faltará. Ou seja, Ele jamais vai me abandonar em qualquer circunstância. Jamais. Então, se o salmista estava no fundo do poço, o Senhor estava com ele. Só que o Senhor não obriga ninguém. Existe o livre-arbítrio. O Senhor não obriga você a estar com Ele. Ele não obriga você a aceitar Ele ser o seu pastor. Amém? Ele te ama de tal maneira que ele quer que você o aceite de coração.
e espírito e verdade. Amém. Amém? Aí a partir deste momento, mesmo ele estando do seu lado o tempo todo, mas ele vai começar a agir na sua vida. Ele vai começar a agir, ele vai começar a te acompanhar, ele vai começar a te carregar no colo, ele vai começar a te dar direção. Amém? Então, se o salmista disse que estava no fundo do poço e ele estava naquele fundo do poço e o Senhor, como sendo onipresente, estava ali com ele, né, esperando ali, o que nos leva a pensar? Irmãos, você pode estar no fundo do poço, você pode estar numa vida, numa situação desastrosa, desesperadora, acurralada, passando por uma situação muito difícil, em qualquer área da tua vida. Eu digo para você, o Senhor estava ali no fundo daquele poço, conforme o salmista dizia que estava no fundo do poço. Eu entendo que o Senhor estava com ele ali, porque o Senhor partiu daquele momento. Então o Senhor nesta noite, Ele está com você no fundo do poço, aonde você está chorando, Ele está com você do teu lado, e Ele quer partir deste momento, seguir com você. O Senhor, Ele parte daquela situação. O Senhor, Ele não olha para trás, Ele parte daquela luta, daquele problema, daquela situação, daquele fundo do poço. Ele parte com você daqui para frente, em nome de Jesus. Amém? É assim que o Senhor Jesus faz, é assim que o seu pastor Jesus Cristo faz na sua vida. Amém? Ele segue da onde você para, Ele segue da onde você não aguenta mais, Ele segue da onde você está no desespero, Ele segue do fundo do poço. Mas Ele segue com você, porque Ele quer te tirar desse fundo do poço. Ele quer te tirar de toda essa situação que tem te entristecido. Amém? Glória a Deus. Não importa o fundo do poço que você está. Não importa se você está no mundo das drogas. Não importa se você está no adultério. Não importa se você está numa crise financeira. Não importa se você está com problema no teu lar. Qual é o seu fundo do poço? O Senhor quer partir daí com você. Justo. Ele quer te ajudar, Ele quer estar com você, Ele quer ser o seu pastor para te mostrar o caminho certo. Amém. Mas basta que você o aceite como seu pastor, em nome de Glória Jesus. A Deus, aleluia. Ele está com você, porque sempre, Ele é seu pastor e Ele jamais lhe faltará. Ele estará ali com você. Surecantalás. Glória a Deus. Dá para você entender o que o Senhor quer falar com você, meu amado e minha amada? Amém? Louvado seja. Aleluias. Ele quer estar com você aonde você estiver, né? Uma outra história também é a mulher da botija de azeite. O Senhor partiu com ela, o Senhor o ajudou dentro daquilo que ela tinha, das condições dela. Deus quer te ajudar partindo das suas condições também. As condições da mulher da botija de azeite, né? Ela estava na casa dela, ela só tinha ali, né, um pouco ali de azeite, ela só tinha um pouco de farinha. O Senhor partiu daquilo que ela tinha. Ele não inventou mais nada, Ele não criou mais nada para ajudar, Ele não enfeitou nada, Ele partiu daquilo que ela tinha. Ela estava na casa dela, foi da casa dela que ela recebeu a bênção. Foi do pouco de azeite, o pouco de farinha que ela tinha. Foi dali que Ele partiu. Não importa, pastora, mas eu não tenho nada. Não tem importância, é do teu nada que Ele quer partir. É do teu nada que Ele quer te ajudar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ele nunca te desamparará. Jamais. Ele nunca estará longe do seu alcance. Jamais. Sabe por quê? Porque Ele é o teu pastor e Ele jamais te faltará. Nunca. Ele estará contigo. Só depende, meu querido, de você, da sua escolha, porque é momento de você escolher qual caminho seguir. Amém. É momento de você escolher o que você quer para você. Qual caminho você vai seguir? Se é com o Senhor, se é tendo à sua frente o seu pastor Jesus Cristo, esse teu amigo que jamais te faltará em qualquer circunstância da sua vida. Ou se você quer continuar caminhando sozinho, a deriva, né? A deriva do mal, a deriva de todos aqueles que estão loucos para te dar rasteira, para te puxar tapete, para te desanimar, para te desencorajar. Amém? A escolha é sua.
Quem vai tomar as rédeas da sua vida? Quem vai tomar as rédeas da tua casa, né? Da tua vida em todas as áreas? Amém? Glória a Deus. A escolha é tua. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Você pode, como eu já disse, a escolha é sua. Se você escolher Jesus, Ele estará contigo. Sempre. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te dar o refrigério da tua alma. Daquele problema, daquela situação que você está enfrentando, desânimo. Quantas pessoas hoje falando em suicídio? Pessoas pensando em tirar aí a sua própria vida. Achando que vai se livrar do problema, né? Achando que vai se livrar do problema. Vai arrumar um bem maior. E vai arrumar o maior. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A sua alma, ela é valiosa, irmãos. Ela é valiosa. Aleluias. Glória a Deus. Entende uma coisa na sua vida. Também o salmista dizia, no capítulo 23, onde estamos, aí no capítulo 23, no versículo 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o meu cajado me consolam. Olha o que o salmista dizia: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal chegará até mim. Nada, nenhum mal chegará até mim. Entenda isso na sua vida, falando com as nossas palavras. Ainda que eu ande pelo vale, ainda que os problemas estejam me desanimando, mesmo que a sombra da morte, ainda que o mal esteja me rodeando, porque ele rodeia o tempo todo. O mundo espiritual, pastor, não é brinquedo. O mundo espiritual, ele vai nos acurralando, ele vai nos coagindo, vai me tirando. O que é um dos primeiros pontos? É tirar o ânimo, é tirar o desejo de aprender as coisas, de vivenciar as coisas, né? Ele tira, ele vai roubando os seus sonhos, ele vai te colocando um homem, uma mulher, um jovem desanimado, para baixo, autoestima, levando ao desespero, levando à depressão, levando a doenças graves. Essa é uma das maiores estratégias de Satanás. Amém? Que, como eu já disse, que veio para matar, roubar, destruir. Aleluias? Então, irmãos, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum me acontecerá. Praga alguma chegará à minha tenda, nenhum mal chegará até mim. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor, Ele é contigo. Mas a escolha tem que ser sua. Tem que ser. A escolha tem que ser sua. Amém? Problemas, desespero, seja lá o que for, mesmo que você agora esteja passando, pastor, mas eu estou passando por um vale muito grande, por um deserto muito grande. Irmãos, irmã, amigos, se você estiver passando por tudo isso agora, eu digo para você, o seu pastor Jesus Cristo, se você aceitar Ele na sua vida, Ele passará contigo. Amém. Ele andará pelo deserto contigo, se for necessário te carregará no colo, Ele te dará o refrigério, Ele te dará, Ele tirará de você a tristeza e colocará a alegria. Justo. Você vai passar por aquele caminho, mas você vai passar com outro ânimo, né? Uma nova criatura em Cristo Jesus. O Senhor tirará toda a cegueira espiritual da sua vida. Amém? Abrirá os ouvidos, como eu sempre digo, os ouvidos espirituais. Amém? Para ouvir mais de Deus. Cegueira espiritual para que você possa enxergar mais de Deus e menos do mundo. Amém? Então é esse o nosso Jesus, é esse o seu pastor. Se você o aceitar, Ele estará caminhando com você. E com certeza eu tenho certeza, você passará por esse vale que você está vivendo. Amém. Você passará por esse deserto que você está caminhando, de cabeça erguida, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu não sei porquê, mas vou falar uma coisa aqui que Deus pôs no meu coração agora. Amém. Glória a que Deus. tem gente aí, vai ter alguém vendo esse vídeo que vai duvidar
não vai entender a interpretação do vale da sombra da morte, vai achar que isso é simbolismo, que é uma figura de linguagem, mas vale da sombra da morte, não tem. Só então, para quem está com dúvida aí agora, ou quem não sabe, quem está com dúvida, ou alguém que não entendeu a situação, a humanidade de hoje está passando pelo vale da sombra da morte. Por que estamos todos confinados em casa? Com medo da morte. A sombra da morte, esse vírus que está assolando a humanidade hoje, essa é a sombra da morte. Estamos caminhando pelo vale. Por que estamos todos hoje com medo acuado? A sombra da morte está pairando sobre o mundo hoje. A sombra da morte. Se você pôr a cara para fora, ela te abraça. Amém, Jesus. Amém? Então, para quem tem dúvida, não sabe relacionar, então entenda na situação que nós vivemos hoje. Hoje estamos passando pelo vale da sombra da morte. Todo mundo em casa, amém, fechado, Jesus. Com medo de sair para a rua e pegar esse vírus maldito aí. E as coisas só não estão piores porque existe esse Jesus, glória esse Salvador que eu estou falando para vocês. Esse pastor que está sempre ao nosso lado, amém, que através das nossas orações, porque tem um povo clamando, um amém, povo orando pela nação, e através das nossas orações, da nossa união, da nossa intercessão, né, ao Senhor Jesus, o Senhor, Ele tem nos livrado, amém, o Senhor, Ele tem abençoado a nossa terra, né, para que as coisas não fiquem piores, amém, do que estão. Mas realmente o pastor tem razão, nós estamos passando aí pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor, Ele tem passado conosco, amém, o Senhor, Ele tem nos honrado, Ele está caminhado, pastor. Ele é o nosso pastor, né? Ele tem nos direcionado, amém? Glória em nome de Jesus, glória a Deus, aleluias. Queridos, eu quero dizer para você o seguinte, né? Não tenha medo, não tenha medo. Nós estamos falando não tema. Nós estamos falando aqui do Salmo 23, porque uma coisa que tem me atentado bastante, que Deus tem falado muito no meu coração, o Salmo 23, as pessoas geralmente só sabem, ou só pelo menos decoram esse pedacinho: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Mas na verdade, ele tem no versículo 4, né? No 5, no 6, que nós já lemos, né? Que fala aqui que mesmo que eu andasse, que eu passasse por problemas, situações, lutas, né? Se eu estou com o Senhor, Ele está comigo e mal nenhum chegará até mim. Ou seja, não temeria mal algum. E qual mal algum? É nada. A sombra da morte não vai te tocar. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que o inimigo não pode te tocar. Amém? Ele não pode te tocar, porque o Senhor, Ele é contigo. Mas isso você precisa entender a palavra de Deus e aceitar ela para você. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, puxando um gancho que o pastor Kel estava falando, né? E o Espírito Santo que faz a obra, o Espírito Santo que traz a mensagem. Então é algo que realmente eu preciso estar falando. Hoje nós estamos vivendo aí, como o pastor falou, estamos passando por essa pandemia, estamos passando por esse vale da sombra da morte, né? Porque nós já sabemos que muitas pessoas têm morrido, né? Nós sabemos aí que muitas poderão morrer também, né? Então assim, nós estamos passando por tudo isso. E eu não sei o que você pensa, não é o caso também, mas eu digo para você, biblicamente falando, dentro da palavra de Deus, eu não creio que o Senhor mandou esse vírus, mandou essa pandemia para destruir a humanidade. Não, muito pelo contrário. Mas pode ter havido uma permissão do Senhor, para que as coisas cheguem no eixo, para que as coisas se alinhem. Irmãos, volte de novo para Deus. Exatamente. Sabe por quê, irmãos? Quantas pessoas não têm tempo para os filhos? Os filhos não têm tempo para os pais. As pessoas não têm tempo para ir na igreja porque tem que trabalhar naquela correria, né? Não tem tempo para isso, não tem tempo. O tal do tempo é uma das maiores estratégias de Satanás para destruir a tua casa, a tua família. Né? A falta de tempo, na verdade, a falta de tempo. Então, nós precisamos parar, né? São tantos afazeres, precisamos aprender a dividir. E agora, o que está acontecendo? Estamos tendo tempo, sendo obrigados a ter tempo, né? Então tem muita coisa que vem para permitir.
a permissão de Deus, tipo, porque tantas pessoas diziam, não, eu não acredito em Deus. Deus, quantas piadinhas, né, pastor Kelvin? Quantas piadinhas, piadinha de carnaval, piadinha disso, piadinha daquilo. Cadê esses que fazem piadinha? Aonde estão? Escondidos. Dentro de casa. Com medo. E Medo de quê? Muitos já dobraram seus joelhos. Muitos já dobraram o seu joelho, pedindo, pelo amor de Deus, a misericórdia de Deus. Então tem coisas, os que ainda não se dobraram, vão se dobrar, viu? E tem muitas coisas que é permissão de Deus para alinhar, para endireitar e dizer assim, ó, eu sou Deus. Glória a Deus. E nada passa despercebido. Nós Jamais. precisamos nos atentar, irmãos. Nós precisamos nos atentar. Amém? Glória É muito sério tudo isso. E sabe o que mais me chama a atenção? Numa época que nós estamos vivendo, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não acreditam, que agora estão acuadas, com medo. Deixa eu dizer uma coisa. Quantas pessoas estão, nós vamos dizer que todos, né, pastor, estamos passando por essa pandemia. Sabe o que me chama a atenção, pastor Kelvin? As pessoas têm medo de um vírus, mas não têm medo do pecado. Verdade. As pessoas têm medo de um vírus, que nem vê, mas não têm medo do pecado. As pessoas, pastor, elas se afastam do vírus, mas não se afastam do pecado. De forma alguma. Por que isso? Por que as pessoas conseguem acreditar afastar mais no mal, né? No mal do que no bem, né? Porque as pessoas têm de descobrir o bem, afastar do pecado para estar no bem, para estar ali na presença de Deus. As pessoas se afastam do vírus, mas não afastam do pecado. Tem medo do vírus, mas não tem medo do pecado. Eu digo para você, o pecado te mata muito, assim, o número de morte, né? O pecado, ele destrói muito mais com a tua vida do que o simples vírus que está aí. Verdade. Então nós precisamos estar atentos. Amém? Glória a Deus, vamos voltar para a palavra. Sure canta lá. Precisamos aprender a nos apartar do pecado. O pecado nos destrói muito mais. É 24 horas destruindo com a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Queridos, não importa, como nós falamos aí, não importa a circunstância que você está vivendo. Não tenha medo. Não tenha medo. Acredita que o Senhor, Ele é o teu pastor e Ele jamais te faltará em situação nenhuma. Ele estará com você na alegria, Ele estará com você na tristeza. Ele estará com você na saúde, estará com você na doença, mas Ele estará do teu lado. Amém. Amém? Ele está do teu lado, não importa a circunstância. Não tenha medo, sabe por quê? Porque Ele tem o poder de cura. Ele tem o poder de curar. Jesus, Ele tem o poder de curar. Se essa for a vontade dEle, Ele pode curar. Amém? Amém? Glória a Deus. Ele nunca te abandona. Não tenha medo da doença, não tenha medo da morte, não tenha medo do problema, não tenha medo, não veja tudo como um bicho papão na sua vida, não veja tudo como um gigante na sua vida. Começa a ver, olhar para o problema. Eu tenho um determinado problema, mas quem está do meu lado é maior que ele. Amém. Ele vai te mostrar a solução. Começa a orar para que Deus te mostre a solução, não somente o problema. Amém? O problema, ele pode ser menor do que você imagina. Depende do tamanho da sua fé. Depende de quem é o seu pastor. Depende de quem está à frente das suas decisões, das suas lutas. Amém? Glória a Deus. Não precisa mais, pastora. Eu não preciso ter medo da morte, não, irmãos. A palavra de Deus fala que para viver, para mim viver em Cristo, para mim viver em Cristo é bênção na minha vida. Amém? Mas morrer em Cristo é lucro. É verdade. A palavra de Deus fala isso. Para mim viver é Cristo. Viver em Cristo para mim já é uma bênção. Mas morrer é lucro. Sabe por quê, irmãos? Se nós cuidarmos da nossa vida aqui, nesse plano aqui, né, na terra onde nós vivemos, se nós afastarmos do pecado, buscarmos a presença de Deus, nós não precisamos temer a morte. De forma alguma. Porque a palavra de Deus já nos garante, né, que nós moraremos no céu
Isso, como diz, tem pessoas que acham que isso é coisa de crente, não é, irmãos. Isso é coisa de cristão, da palavra de Deus. Isso é verdade. Isso é promessa de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Amém? Então nós não precisamos temer nada. Nada. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não precisa temer. É só você crer em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A única coisa que nós precisamos entender é o seguinte: não precisa ter medo. Nós só precisamos nos adaptar no tempo de Deus. Tudo tem um tempo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher. Isso tudo é dentro da palavra de Deus. Há tempo para tudo. Para tudo. Nós só precisamos aprender a nos adaptar, a esperar em Deus, as coisas de Deus. A sua bênção vai chegar na hora certa. Glória a Deus. Na hora certinha, não é nem depois e nem antes. Na hora certinha, a sua bênção vai ser entregue. Seja ela material, seja ela espiritual, ministerial, sentimental, financeira, seja lá o que for. Deus vai te entregar a bênção, mas é no tempo dele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A luta na nossa vida, irmãos, às vezes você pode falar, mas você sabe o tamanho da minha luta. Eu digo para você, a luta na nossa vida, ela vem, na sua vida, na nossa vida, ela vem por duas situações. Ou ela vem para te corrigir, ou ela vem para te promover. Amém? Então nós precisamos estar atentos a isso, dentro da palavra de Deus. Saber distinguir. Saber. Qual o momento que nós passamos. Exatamente. E você só aprende isso, o quê? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É a palavra de Deus é que te liberta. É a palavra de Deus é que transforma a sua vida. Amém? Aleluias? Mas se nós estivermos com Ele, Ele é conosco. Sim. Então, Senhor, sempre, 24 horas. Amém? Aleluia. Se Ele for o teu pastor, Ele irá te guiar. Se Ele for o teu pastor, Ele irá te conduzir, estará com você 24 horas. Amém? Amém. Mal nenhum chegará até você. Aleluias. Glória a Deus. Nós temos que lidar, irmãos, aí, muitas vezes com situações. Isso é um fato. Amém? Situações, circunstâncias desagradáveis, momentos difíceis. Mas o Senhor Jesus, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele te conhece, foi Ele que te deu a vida. Glória Ele te conhece. Aleluia. Ele sabe de tudo, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe de tudo. Tudo. Ele te conhece da planta do pé ao último fio de cabelo, pode ter certeza disso. E Ele te ama. Ele te ama. Glória Ele quer Deus, ser o seu aleluia. pastor. Amém? Então, essa palavra desta noite eu quero deixar no seu coração. Ele estará contigo, Ele nunca te faltará, Ele estará do teu lado. Conforme a palavra de Deus, para a gente estar fechando, o Senhor é o meu pastor e Ele jamais te faltará. Mesmo que qualquer coisa na sua vida venha a faltar, financeira, saúde, qualquer circunstância de luta, problema, muitas coisas podem nos faltar. Falta, né, pastor? Para todos nós, né? Para todos nós não somos aí ricos, né? Nós somos ricos na fé, mesmo de Deus, mesmo os ricos faltam. Falta paz, falta saúde, falta amor. Bem colocado, pastor. Né? Mesmo os ricos faltam pessoas que têm dinheiro. Mas sempre não falta o material, coisa. Mas falta o sentimental, falta o espiritual, Exatamente. falta a saúde, sempre falta. Sim. Então, a palavra de Deus para você nessa noite é essa: o Senhor é o meu pastor e Ele jamais me faltará. Amém? Ele é o seu pastor e jamais Ele te faltará. Pode faltar qualquer coisa, mas a presença dele na sua vida jamais vai faltar. Amém? Jamais. Essa é a palavra para a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus, Ele te ama, Ele está com você, Ele quer caminhar com você, mas só depende de você. Glória a Deus. Amém? Glória de aceitá-lo como seu único Salvador suficiente, Jesus Cristo, seu Salvador. Aceitar Ele nesta noite como seu pastor. Amém. Senhor, seja o pastor da minha vida. Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Amém. Pastoreie, esteja do meu lado, me orienta, me guia, me conduz, me puxa a orelha quando precisar, me senta no colo quando precisar, caminhe comigo no deserto, mas seja comigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. E Ele, com certeza, será o seu melhor amigo. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. O senhor quer falar alguma coisa para nós estarmos encerrando? Não tem nem mais o que falar, né, irmão? Acho que ficou bem claro dessa vez, bem sucinto.
o que nós precisamos é parar de duvidar, é parar de acreditar no mal, né? Eu vou falar uma coisa aqui que a dúvida já é do mal, né? A maioria das pessoas faz assim, muita gente se ficar sabendo que uma pessoa morreu em determinado lugar, a pessoa não passa ali. Medo. Mas se Jesus é contigo, que medo que você tem de quem já morreu? Amém? Então a pessoa acredita mais no mal do que em Cristo. Está escrito aqui, ó: o Senhor é teu pastor e Ele nunca te faltará. Nada te faltará. Ele nunca te faltará. Então, onde quer que você anda, se você está com Cristo, Ele está contigo, não há o que temer. Amém. Amém? Amém. Então, Jesus. eu acho que ficou muito bem explicado. Amém? Então, só caminhar, irmãos, só aceitar. Só aceitar, ter fé em Deus. Amém. Caminhar com Jesus. Tudo depende de nós. Isso não vai correr atrás de você, Deus não vai correr atrás de você. Deus não materializa coisas. Ou o Senhor me dá um carro, Ele vai fazer um carro aparecer na tua porta. Não. Ou o Senhor precisa de dinheiro, vai aparecer dinheiro na tua mão. Não. Deus não materializa. Deus não materializa nada. Deus, Ele encaminha a sua vida para que as coisas aconteçam. Amém? Mas para isso você tem que conhecer a verdade, para isso você tem que aceitar Jesus, você tem que ter fé. Ele te encaminha para os seus sonhos, Ele te orienta, Ele te Ele encaminha, opera milagres. Ele opera sim. os milagres e maravilhas. Opera milagres, sim, mas qual o milagre que Ele opera? Ele opera um milagre em cima de uma doença, Ele opera um milagre sentimental, esse tipo de milagre, mas Ele não materializa nada. Então, você tem que dar condições para que Ele haja na tua vida e aquilo que você precise chegue a você, seja através de uma pessoa, atitudes. Seja através do seu esforço, de conhecimento. Você tem que fazer a sua parte. Qual que é a sua parte? Acreditar, ter fé e perseverar. Amém? E Ele estará do teu lado, sempre. Porque Ele jamais te abandona. Sempre está aí o Salmo 23 que prova. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém? Vamos encerrar. Né? Eu gostaria, em nome de Jesus, que você pudesse compartilhar, curtir, compartilhar, para que outras vidas, é somente para isso. Nós não temos a menor pretensão de estar em rede, né? De estar aí em redes sociais, não é esse o nosso objetivo. Amém? Amém. O nosso objetivo é simplesmente para que você, se você puder, nos ajudar e compartilhar para que alcance outras vidas, pessoas. né? Tem mais gente a palavra chegue a outras vidas. Sedenta da palavra de Deus, amém? Somente para isso, amém? Glória a Deus, feche seus olhos, eu vou estar orando por você, pela tua família, pela tua casa, em nome de Jesus. Senhor e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor. Primeiramente, Jesus, nós somos gratos a Ti. Gratos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, agora essas vidas que estão ouvindo, Senhor, essas vidas que estão no seu trabalho, nos seus lares, ó Deus, aonde estiver, que o Senhor alcance com as tuas santas mãos poderosas. Derrama do teu poder, da tua graça, da tua santa unção sobre a vida de cada uma, abrindo portas e janelas do céu, derramando bênção, Senhor, em nome de Jesus. Tira, afasta todo mal. Em nome de Jesus, toda perseguição, toda palavra contrária, tudo aquilo, Senhor, que tem entristecido, causado lágrimas, ó Deus, tudo aquilo que tem afastado essa vida da tua presença, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Deus, por esta palavra, que essa palavra venha cair em terra boa, que essa palavra, Senhor, ela venha germinar e dar frutos e frutos com excelência, em nome de Jesus, Pai. Que essas vidas possam entender que a partir desta noite o Senhor é o melhor amigo, o Senhor é a melhor escolha. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor é o pastor delas, ó Deus, é o pastor e jamais lhes abandonará. Em nome de Jesus, que eles possam entender e caminhar contigo, fazer a escolha certa. Em nome de Jesus, derrama do teu poder sobre a vida de cada uma. Senhor, que haja paz, que haja luz, que haja prosperidade em todas as áreas, que haja alegria, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que elas possam agora ter um resto de noite abençoada, uma semana rica e poderosa, debaixo da tua graça e da tua proteção. Abre as portas, Senhor, aonde há portas, e se for necessário, fecha a porta
portas que são necessárias. Em nome de Jesus, seja com cada um, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que assim seja, que o amor de Deus, que assim seja, e a comunhão poderosa e sondável do Espírito Santo, que assim seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. E que Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor. Lembrando que Cristo nos une sempre mais. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Kelvin. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia.